Oi, pessoal! Esse é o meu podcast, Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira. Hoje eu converso com uma grande mulher, médica e empresária, que abriu mão de todo o seu conforto para estar com as vítimas do Rio Grande do Sul. Converso também com essa mulher que sofreu um problema de autoaceitação, que foi muito julgada no reality show em que participou. Hoje eu falo com Amanda Meirelles. Muitíssimo obrigada por você estar aqui, por você me dar a oportunidade de ouvir a sua voz, das pessoas ouvirem a sua voz e principalmente ouvirem a sua história, que é linda, né? Uma mulher extremamente inteligente, podendo falar para o mundo inteiro hoje quem é ela aqui no nosso podcast. A primeira pergunta que eu queria te fazer é assim: conta pra gente um pouco quem é a Amanda, de onde veio a Amanda e como a Amanda chegou até aqui hoje. A Amanda é uma pessoa batalhadora, que nunca soube interpretar os nãos da vida, que sempre batalhou pelo seu sim. E eu vim do interior, né, Eu vi que também que você já morou em Não, tudo quanto morei. é lugar Não, vamos lá. do Brasil aqui, Vamos né? lá, Eu vou tentar resumir um pouco, porque senão vão ser 87 anos aqui contando toda a história por onde eu já passei. Mas eu era do interior, uma família humilde e que sempre teve o sonho de cuidar de pessoas. Foi por isso que eu escolhi a medicina. Eu sou a primeira pessoa a ter um diploma na minha família. E para ter esse diploma eu ralei bastante. Eu financiei 100% da minha faculdade e era bolsistas no cursinho. Durante a faculdade também, ganhava bolsa de projeto de pesquisa. E eu sempre gostei muito sempre interpretei meu propósito de vida como cuidar de pessoas e eu ia chegar de alguma maneira, não sabia como, mas eu ia chegar. Consegui me formar, trabalhei em UTI, trabalhei na pandemia, onde eu passei, eu acho que os momentos mais desafiadores, e eu falo que é nos momentos mais difíceis que a gente encontra a nossa maior força. Exatamente. E que depois viu que talvez tinha uma missão um pouco maior nesse mundo. E até que me inscrevi no programa, entrei no programa, ganhei o programa. Foi campeã maravilhosa do programa. E que depois que com saiu... o maior cachê da história, inclusive. Desse ano aumentou. Nesse ano aumentou. Mas até então era. Eu falei, gente, que isso? No meu ano ainda vira e aumenta ainda mais o prêmio. Eu falei, eu tô no lugar certo, é sobre isso. Falei, Deus tá vendo. Entrei no programa, ganhei, saí. Hoje eu tive o prazer de conhecer você também. E a gente se juntou num ponto muito interessante, que é de impulsionar outras mulheres, impulsionar vidas. E foi assim que a gente se conectou. E hoje a minha vida está sendo assim, querendo cada vez mais. Da mesma maneira que muitas pessoas impulsionam a minha, eu quero dar voz. É o que a gente está fazendo aqui, dando voz para que a vida de outras pessoas também sejam impulsionadas. Procurei saber um pouco mais profundamente sobre você. E eu vi de um projeto muito legal, que é um projeto que me encanta, que eu também participo, que é o Amigos do Bem. O meu propósito hoje, nessa minha nova trajetória também, é criar uma conexão, né? Fazer que é o que o Amigos do Bem faz, criar uma conexão entre as pessoas, entre quem quer ajudar, com quem precisa ser ajudado. Eu vi que você foi para o sertão, então você pode me contar um pouco sobre essa experiência, porque na verdade é uma experiência que eu, Carol, tenho muita vontade de viver. Foi uma experiência maravilhosa. Eu falo que hoje as redes sociais, ela permite com que a gente mostre o mundo pelos nossos olhos para as outras pessoas. Sim. Então, eu fiquei muito feliz de poder mostrar sobre a minha ótica tudo que estava acontecendo ali. Porque eu falo, muitas vezes a gente olha e fala assim, porque em tal lugar as pessoas passam por isso. De repente você tá lá e esse lugar não é em outro país, esse lugar é aqui no Brasil. É bem uma mais perto do que a gente imagina. Exatamente, e é uma realidade que muitas vezes a gente não enxerga, a gente fala assim, existe. Gente, pensa, nós visitamos aquelas casas de barro. As pessoas recebiam água uma vez por mês.
a felicidade das pessoas quando a gente chegava. Quando as pessoas chegam. Exato, era esperança, era a possibilidade de poder sonhar mais. E o mais bacana foi que, visitando esse projeto, a gente vê que não é apenas uma coisa assistencial, é um planejamento para o futuro. Então, só para contextualizar aqui, para quem não conhece, o Amigos do Bem é um projeto social que ajuda as crianças do sertão, famílias do sertão. Então a Alcione foi que construiu, com esse projeto tão incrível que ela faz, construir casas, fazer uma cidade do bem, que eles chamam lá, né? Então eles constroem, fazem esses projetos, é muito legal. Se você não conhece, vale a pena. Vale a pena conhecer, entrar aí no Instagram, eles sempre compartilham as histórias. Sim. E principalmente e o quanto ajuda. as pessoas lá são gratas, né? Muito. Eu vejo nesses vídeos, quando as pessoas chegam, o quanto eles são gratos por ter a presença de alguém lá, seja para ajudar, seja para conversar, ou seja para partilhar qualquer coisa que seja que você leve para aquele mundo deles. É a sensação de ser visto. Então vamos aproveitar esse gancho que a gente está falando de ajudar as pessoas. Eu vi também que você esteve no Rio Grande do Sul, numa das maiores tragédias aí que a gente viveu nesses últimos tempos. A gente viu o quanto foi sofrido, o quanto a gente viu famílias serem devastadas porque perdeu alguém da família, ou porque perdeu o pouco que tinha, ou muito que tinha. Só que a gente percebe também que é uma dura realidade no nosso país, porque tem pessoas, graças a Deus, que vão conseguir se recompor um pouco mais rápido, e tem pessoas que vão demorar muitos anos para se recompor. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco como foi viver essa experiência e esse tempo que você esteve lá. Olha, eu falo que eu senti um chamado que eu precisava estar lá. Eu estava pedindo, quando aconteceu, eu pedi ajuda pela internet, né? Também, como muitas pessoas. E aí eu falei assim, eu sinto que eu posso fazer mais. Falei assim, eu sei fazer mais. E eu entendo que muitas pessoas não iriam somar indo para lá, mas eu falei assim, eu sou médica, eu sei que eles vão precisar desse atendimento nesse momento. Eu falei assim, eu consigo fazer o que ninguém pode mais fazer, que é a minha parte. Eu falei, então vou para lá. Foi uma sensação de ser importante, não pelo dinheiro que eu tinha, mas por ser quem eu sou. Era uma mobilização geral, era do tipo, aonde precisa que eu tô aqui para ajudar? E não era só eu, foram vários voluntários. E eu falo que me fez reconectar com a Amanda médica. Não Amanda só lá de trás. Não só a Amanda que trabalha com a internet, que fala sobre saúde, mas eu falei, cara, eu sei fazer isso. Eu consigo mudar a vida das pessoas fazendo isso também. Foi para isso que eu me dediquei. Foi. E aí eu vejo como que depois que minha vida teve essa mudança, como que as pessoas, elas esperam que a gente tenha um comportamento. Um técnico do hospital chegou um dia pra mim e falou assim, eu tava lá fazendo um procedimento na UTI, que eu tava trabalhando na UTI, porque eu falei, eu sei atender paciente grave, pode me deixar numa UTI, pode me deixar onde precisar. Só uma dúvida, isso era um hospital que já existia isso, lá, existia. que ainda estava funcionando? Nós tínhamos. Eu fui para Canoas, que foi uma das regiões mais atingidas. Das 27 unidades de saúde, 19 estavam embaixo d'água. Então isso fez com que os outros hospitais recebessem esses pacientes, recebessem essas demandas. Começou a aumentar muito o nível de internação, porque os pacientes estavam descompensando de doenças básicas, mas que não tinha mais acesso à medicação. Sim. Porque quando você sai de sua casa, você quer manter a sua vida, você não vai lembrar de medicação. Então as pessoas estavam descompensando, pessoas diabéticas, pessoas que dialisavam e pararam de dialisar. E eu lembro que chegou um funcionário que falou pra mim assim, preciso te pedir desculpa. Daí eu falei, por quê? Daí ele falou assim, eu achei que você só ia tirar foto e... Ele falou assim, eu achei que você só ia tirar foto e ir embora. Meu Deus. Daí ele falou assim, e eu tô vendo que você até agora você não foi descansar, você tá trabalhando. Daí eu falei, mas eu vim pra isso. Daí ele falou assim, mas não era isso que eu imaginei de você. Aí aquilo eu falei, cara, talvez seja essa oportunidade, como que é bom a gente surpreender as pessoas de uma maneira positiva, sabe? Talvez muitas pessoas conseguiram me enxergar novamente, me olhar com uma outra maneira, porque eu estava sendo apenas quem eu era ali. E esses dias no Rio Grande do Sul foram de muito aprendizado, foi de muita experiência não, assim, como posso dizer, foi de muita vivência. Porque, novamente, é a mesma coisa que nós falamos dos Amigos do Bem. É você olhar e você ser grato às pequenas coisas. E a força vem sempre de onde você menos imagina. E aí eu lembro que eu estava correndo para um lado e para o outro e não parava. E aí chegou uma senhora que tinha perdido tudo. Ela estava numa tenda, porque a casa dela estava embaixo d'água.
Ela chegou pra mim com meia marmita e um meio copinho de café e ela falou assim: eu ganhei isso, mas eu guardei pra você porque eu vi que você não comeu ainda. Ai, meu Deus. Eu lembro que aquele dia eu olhei e falei assim: eu não posso parar. Aí eu mandei mensagem pra Bel, que é minha assessora, e falei assim: eu não vou voltar. Quantos dias você ficou Eu lá? fiquei 11 dias. E aí eu fui desmarcando. E assim, o mais assim, emocionante que eu tenho pra falar é que foi uma semana que eu tinha muita reunião. Muita reunião, assim, de tipo, de projeto de vida, assim mesmo, sabe? E eu lembro que eu mandei mensagem para as minhas amigas, para as minhas melhores amigas, e eu falava assim: coloca uma vela para mim, porque essa semana vai ser muito decisiva na minha vida. Finalmente eu consegui marcar uma reunião com tal pessoa. O que você esperava faz tempo. E eu falava assim: finalmente. E aí eu mandei para umas 3 amigas e falava assim: cara, fala para sua mãe orar por mim, porque essa semana vai ser muito transformadora na minha vida. E eu me vi numa situação que eu desmarquei tudo. E aí eu falei, realmente foi transformadora, mas de uma maneira que eu não imaginava. Pro bem. Pro bem, exato. Então assim, eu não errei em nenhum momento que aquela semana ela ia ser diferente da minha vida. Só que eu não sabia que ia ser nessas proporções, sabe? Então, eu acredito muito nos planos de Deus, assim. Então, o Rio Grande do Sul, ele me fez novamente entender meu propósito de vida, meu propósito do que eu tô fazendo qual que é a minha missão aqui nesse mundo. E eu voltei muito diferente de lá, as pessoas são maravilhosas, todos os voluntários, a força dos voluntários e a força que vinha dos gaúchos. Eu falo que quem merece a estrelinha são os gaúchos. Não, eles lá, naquela situação difícil... Ajudando. E era assim, e eu conheci pessoas incríveis no ambiente hospitalar. Mais de 60% das pessoas perderam suas coisas, entre técnicos, auxiliares de limpeza, médicos. Conheci médicos que foram resgatados de helicóptero, de barco. A única alternativa que eles tinham era ser fortes. Então, assim, eu conversava com o pessoal, era assim, saía do plantão da UTI, o pessoal ia para os abrigos ajudar, e ia para os resgates, e aí eu ficava escutando as histórias e as decisões, assim. Eu conversei com um técnico, inclusive, que ele falou assim que ele estava com a esposa, uma filha neném e uma filha, acho que de 12 anos, se eu não me engano. E que não tinha lugar para todo mundo no barco, ele teve que escolher qual das 2 filhas ia primeiro. E eu lembro que ele me contou aquilo e ele falou assim: doutor, acho que foi a pior decisão, porque ele falou assim, foi acho que daí que eu tive tanta vontade de, tipo assim, eu falei, eu tenho que aguentar agora, porque ele falou assim, porque parecia, eu me senti muito mal até chegar o próximo resgate, porque parecia que eu tava escolhendo, que eu tava condenando uma filha e salvando a outra. Então, e aí ele me contava aquilo, e aí no outro dia, a filha dele e as mulheres foram pro um abrigo, e ele falou assim: quando eu passei por aquela situação, eu falei, eu não quero que ninguém passe por isso. E ele saía do plantão e ele ia resgatar as pessoas. Porque ele falou assim, doutora, eu preciso fazer isso. Eu tô numa... Só o As fato pessoas de eu se sentiam nessa missão, né? Era uma sensação de... O fato de você estar em posição de ajudar e não precisar ser ajudado, já era uma grande vitória. Enchente acontece não só aqui no Brasil, acontece na Índia, nos Estados Unidos, acontece em vários lugares. A gente precisa ter um plano de gestão de crise para quando acontecer isso. A gente precisa estar preparado para agir rapidamente quando tudo isso acontecer. E com certeza eu trouxe um pouquinho de cada história do Rio Grande do Sul que eu vi por lá. A Amanda, de 1 ano e meio para cá, é completamente... Só foi se transformando. A gente tá em completa mudança. Eu falei até isso hoje nas redes. Hoje é o dia mais jovem que a gente vai ter do resto das nossas vidas. A gente sempre tá envelhecendo. As mudanças vêm e a gente nem percebe. E a gente vai só somando experiências, somando histórias, narrativas para nossa vida. A gente tem que celebrar isso, porque a gente é forjado nas dificuldades. Com certeza. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que isso é uma extrema... E nem sempre é bacana ser forte, né? Eu falei isso esses dias, eu falei, as pessoas quando eu voltei... também falo, nem sempre você ser forte é bacana, ou nem sempre você pedir uma ajuda é um sinal de fraqueza, ou você levantar a mão e falar assim, olha, por favor, agora eu preciso de ajuda. Exato. Isso também é um sinal de que você é forte. Até quando você precisa ser forte, a gente vai se tornando forte e não é sozinha. Com certeza, sempre vem muita gente
Vem muita gente que ajuda a gente a ser forte diariamente, né? Exato, porque você vai indo, seja com a sua família, seja com os seus exato. amigos, seja com a sua rede de apoio, enfim, sei lá. Você vai conseguindo isso numa construção. A gente começa a falar, eu não paro mais, né? Eu começo a falar, não paro Não, mais. eu também. A gente tá aqui, já isso. vou e vai me emendando uma coisa. Esse bate-papo é pra isso. E qual é um depoimento que você possa dar, assim, de uma situação que você viveu dessa do Rio Grande do Sul, que foi mais aquela que realmente você acha que foi a que mais impactou a sua vida e que você vai levar ela? Eu já cheguei a comentar isso algumas vezes, mas foi uma jovem que estava na UTI e que ela estava com condições de alta, e eu cheguei para ela e falei que ela ia de alta, e ela teve uma síndrome do pânico, porque ela falou assim que o lugar que ela se sentia mais protegida era no hospital. Que ela falou assim: doutora, ter alta para mim, eu tenho que encarar a realidade lá fora. Eu não sei onde estão os meus pais, eu não sei onde estão a minha família, eu não sei se eu tenho casa, se eu não tenho. Eu ir de alta, que era para eu comemorar, eu não consigo, porque eu vou ter que encarar a realidade. E aí aquilo me tocou muito. Aquilo me tocou. E aí fez eu perceber que o buraco era muito mais embaixo. Essa ajuda psicológica que a quantidade de pessoas vão precisar vai ser... Eu não sei se hoje a gente tem profissional o suficiente para dar conta disso. E precisa. É o que eu sempre falo, principalmente na área hospitalar. Quem cuida de quem cuida? Já que a gente abordou isso, vamos falar sobre o último assunto polêmico das redes. Que eu, assim, te admirei ainda mais pela sua coragem de falar de uma vulnerabilidade sua, literalmente dar a sua cara a tapa para ou pessoas que se identificassem, ou para sofrer um hate, que agora a moda também é você ir lá e falar sobre o outro, não importa se o outro vai sentir alguma coisa, sobre o seu corpo. A gente não pode romantizar os problemas que eles existem hoje, falando de obesidade, falando de muitas questões de saúde que a gente tem, e você mais do que ninguém pode falar sobre saúde, mas também mostrar que a gente é frágil, porque a gente às vezes não se entende daquela forma que a gente está vendo, ou não se vê, ou tem receio, ou tem medo. E a gente, antes de começar o programa, a gente falou exatamente sobre isso, né? O quanto a gente pode e tem que mostrar mais uma vida real nas redes sociais, e a gente hoje tem essa capacidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante mesmo. Não foi fácil falar sobre isso. Me doeu. Porque eu fiz um comentário aleatório. E aquilo talvez tenha sido uma cura sua. Foi uma coisa assim, eu fiz um comentário e de repente eu comecei a ver todo mundo falando e falando. Não, foi o assunto do momento. E eu recebi tantas mensagens de pessoas que se conectavam nesse ponto em diferentes aspectos. Então eram pessoas que tinham tido um parto e depois não conseguiam se olhar mais como antes, pessoas que tinham cicatrizes de acne, pessoas que tinham estrias, celulite, que também compartilhavam daquilo. E aí eu falei, cara, eu vou desabafar aqui, sabendo que muitas pessoas, como sempre, poderiam levar para o outro lado, poderiam achar que eu estava me vitimizando, mas eu acho importante a gente mostrar nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, porque nós somos reais. É isso que nos torna reais. Não é porque a gente está de maquiagem aqui hoje que a gente não é real, que a gente acorda de olheira. Nossa, exatamente, assim. E muitos aspectos do que eu falei foi difícil, porque eu sei que eu fui julgada por algumas coisas que aconteceram comigo dentro do programa, nesse aspecto também. Por exemplo, foi levantado assim, porque a Amanda, olha o jeito que ela toma banho de camiseta. Porque ela não gosta de se lavar, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Na verdade, era uma dor. Eu falo que aqui fora a gente mostra a nossa parte, nem sempre é a melhor parte. Porque nas redes sociais você só mostra o que você quer. Começa a ser uma situação insustentável, inalcançável. Isso eu sempre usava filtro. Isso fez parte também do processo de eu não usar filtro nos meus stories hoje. Porque parecia que eu só era bela se eu tivesse aquele filtro. Quando eu olhava no espelho, eu achava que eu nunca estava boa o suficiente. As minhas fotos, se alguém tirasse uma foto minha, eu nunca postaria. Porque eu falava, não, calma aí, eu preciso mexer antes. Então, hoje eu falo que eu abri mão de ser perfeita nas redes sociais para ser real. E eu vi que existem muitas pessoas que querem ter essa voz. De pessoas reais também. Na internet parece que todo dia você tem que estar bem, todo dia você tem que estar com o cabelo alinhado, todo dia você tem que estar
E quando eu saí do programa, eu recebi também esse feedback. Algumas pessoas chegavam pra mim e falavam assim: Amanda, o seu story de bom dia, calma aí, você tem que se arrumar pra fazer o story de bom dia. Aí eu falei, mas eu acabei de acordar, por que eu tenho que me arrumar pra mostrar? A alma nem voltou pro corpo ainda? Eu falei, calma aí, eu tô com uma remela aqui, mas não é pra ser natural? Não, mas é um natural forçado. Eu escutei muito isso. Isso fez com que durante um período eu realmente me afastei um pouquinho das redes. Eu postava uma coisa ou outra, porque eu me sentia mal por querer mostrar uma coisa que eu realmente não sou. Porque, cara, a Amanda de manhã, a Amanda tá lá com remela, a Amanda às vezes quer colocar, vai malhar de camisetão, a Amanda faz um coque assim, a Amanda chega em casa, demora pra tirar a maquiagem, faço assim minha skincare, né, diurna, noturna, mas demoro pra tirar a maquiagem. Então, assim, eu não quero essa vida perfeita porque mostrar uma vida que eu não tenho, porque é insustentável. E quando a gente mostra isso nas redes sociais, eu tive uma identificação muito maior, assim, também com as pessoas. E eu sei que muitas pessoas me criticaram quando eu postei esse vídeo, porque as pessoas falam assim, é muito bacana ela falar isso com esse corpo dela, porque ela não é tão acima do peso pra falar isso. Mas nunca é o que as pessoas acham que a gente vê. Eu tive dismorfia corporal. Eu pesava 15 quilos a menos do que eu peso hoje e eu não conseguia me olhar no espelho. Eu tirava foto daqui pra cima. Eu fiz cirurgia plástica e eu nunca usei biquíni. Por quê? Porque eu olhava e falava assim, minha barriga tá reta, mas não tá igual aquela lá que tá toda definida. Então eu não posso, não tá bom o suficiente pra eu postar. Era como se eu nunca fosse boa o suficiente. E isso me machucava, porque eu entrava em outro ciclo. Eu pegava e, a partir do momento que eu não achava que eu tava bonita o suficiente, eu me deixava de lado. Daí eu começava a comer muito. E aquilo é um ciclo, Daí né? eu começava a usar roupa sempre que me escondia. Eu trabalhava numa UTI, eu usava um pijama cirúrgico G. E aí, como eu não via meu corpo, era como se eu tivesse passe livre para fazer o que eu quisesse com ele. Então, aí eu engordava muito e, ao mesmo tempo, quando alguém chegava para mim e falava assim, acho que você deu uma engordada, era como se eu estivesse validando que eu sempre estive acima do peso. E aí eu falava assim, não disse? Eu sempre falei que eu tava assim, você que não via. E aí a pessoa falava assim, e aí eu começava a ter dor nas costas, e aí a pessoa falava assim, Amanda, não, você tá com dor nas costas porque você acabou aumentando peso, meu peito aumentou também e tal. E eu falava assim, tá vendo? Eu sempre tive assim, você que nunca viu. E aí eu ficava triste, e aí eu não saía. Hoje a gente tem esse movimento corpo livre. Mas é como se o corpo livre pra mim é você aceitar o seu corpo, você se respeitar durante qualquer processo da sua vida. Porque tem muitas pessoas que têm um corpo mais gordinho que querem emagrecer. E aí parece que quando a pessoa começa a fazer um regime, é como se tivesse traído do movimento. É assim, tipo assim, tá vendo? Fica falando de corpo livre, mas ó, fez uma cirurgia plástica. Sim, ela se respeitar durante o processo. E também, se você não quiser fazer, você não faça. E tá tudo bem. Tudo bem. Eu acho que é você respeitar o seu corpo durante todo o processo. Eu recebi muitas mensagens de pessoas falando que começaram a emagrecer e que tiraram todas as fotos porque agora só quer postar foto quando realmente... E eu falei, isso não pode acontecer. A gente tem que se amar durante todo o processo. A única certeza que a gente tem é o do hoje. A gente não sabe se vai estar aqui amanhã. Eu vivo nesta luta com a balança. Agora eu tive um processo de emagrecimento assim, que eu cheguei onde eu nem achei que eu fosse conseguir chegar. E eu sempre falei, não é sobre você ser muito magro, não é sobre você estar acima do peso, é sobre você se identificar. Você se amar. Se amar. Se reconhecer em qualquer corpo. Exato. Se você quer fazer uma cirurgia plástica porque é aquilo que você quer e que você sonha, tá ótimo. Se você não sonha com isso e você gosta de usar uma roupa mais curta, de usar o seu peito um pouco mais... É você. Exato. É você saber que aquilo é legal pra você. E se talvez acima do peso não seja legal pra mim e pra você seja, tá todo mundo tem que se respeitar. Tem que se respeitar. Eu na semana passada, eu postei uma roupa que eu tava e a pessoa virou e falou assim pra mim, não gostei dessa sua roupa, ela te deixou gorda. De verdade, eu nem me importei, mas eu fiquei pensando assim, você imagina se eu sou uma pessoa que tem um problema com o corpo, se eu sou uma pessoa que tem essa vulnerabilidade, o que ela não teria, um comentário teria feito comigo naquele momento? Teria me levado para um lugar muito difícil, que talvez eu demorasse para sair. E eu acho que a internet hoje, você muito mais tempo do que eu pode dizer sobre isso, as pessoas não têm esse respeito pelo que você vai sentir. Ah, você tá gorda, você tá magra. Sim, se você tá achando que eu tô gorda,
tá tudo bem, é sua opinião, mas isso pode me levar num lugar onde eu não quero chegar. E a pessoa fazer isso com você pode levar num lugar que você não quer voltar, não quer chegar e talvez não consiga sair tão fácil. E esse é o poder das redes sociais. Esse é o grande poder. E essa é a minha maior preocupação quando eu vejo justamente isso, de você ver grandes publicidades mostrando que o corpo bonito é aquele ali, sem celulite, sem... Gente, vamos ver na realidade, se você tirar o filtro dali pra ver se realmente... Vamos tirar aquele filtrinho pra ver o que vai acontecer. Exato. Sabe, vamos começar a mostrar também. E o corpo ideal é o teu, sabe? E esse tipo de comentário faz com que a gente realmente se coloque num lugar muito difícil. E são comentários sutis. Por exemplo, eu lembro que na minha infância e adolescência era sempre assim: nossa, essa roupa é bonita, mas é pra gente magra. Ah, essa roupa, ficaria bom se você perdesse mais um pouquinho. A questão da dismorfia corporal é quando você não enxerga o corpo que você tem. Hoje eu enxergo o corpo que eu tinha há 10 anos atrás. Na época, eram tantos esses comentários, era tanto tipo, o corpo perfeito é tal, o corpo perfeito é tal. Eu nunca enxergava o meu corpo como bom o suficiente. E eu vejo que isso não é só de agora. Por exemplo, a minha mãe. Quando eu pego uma foto da minha mãe de casada, minha mãe usava roupa GG. Minha mãe pesava 30 quilos a menos do que ela pesa hoje. E eu acho minha mãe ok, ela é saudável, mas assim, a minha mãe também se via. A minha mãe, ela sempre se viu, a minha mãe usava a camiseta GG, calça 46, sendo que na verdade ela usava, sei lá, 36. Só que ela sempre achava que o tamanho dela era sempre maior porque ela se enxergava daquele jeito. E aquilo devia ser muito dolorido para ela. Exato. Essa questão não é de agora. É que agora a gente tá falando mais sobre isso. Mas muitas pessoas já passaram por isso. E às vezes você vai passando de família, vai passando de geração por comentários. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre mulheres reais. Hoje eu falei, cara, olha só, eu acordo com a minha barriga lá nas costas. Final do dia, questão hormonal, questão que você come. Só por Deus, tá desse onde ela tamanho. tá. E muitas vezes a gente se esconde e a gente vai se escondendo e a gente não aceita as nossas mudanças do corpo até durante o dia. Por isso que falam, você vai se pesar de manhã, você vai se pesar de noite. Isso é um processo de aceitação, de reconhecimento. É você se reconhecer independente do corpo, independente... É você se reconhecer, sabe? É você se sentir bem. Isso tem que ser falado. Pra mim não é fácil, não é uma questão fácil. Tem dia que eu tô com a autoestima lá em cima, tem dia que eu tô com a autoestima lá embaixo. E é o normal da vida. Durante todo esse período aqui, essa sua trajetória de estar mais exposta na internet, você recebeu muitos julgamentos? Pra caramba, foi o que eu mais recebi nesses últimos tempos. Desde que eu saí do programa, vou falar pra você, foi Os juízes que tem por aí, hein? Meu Deus do céu, as pessoas gostaram do meu nome pra sempre me macetar na internet. Mas é o que eu falo, que eu entendi que eu não vou agradar todo mundo. Eu não posso querer fazer o que todo mundo quer que eu faça. Eu tenho que fazer o que é melhor pra mim. Foi assim que eu cheguei onde eu tô agora e com certeza vai ser assim que eu vou chegar em lugares ainda maiores. Me fala um pouco desse seu propósito de cuidar, de onde veio esse instinto de cuidar das pessoas? Olha, esse instinto ele veio quando eu era criança. Eu sempre gostei de pessoas mais velhas porque eu podia ficar sentando, escutando as pessoas, porque eu sempre falo que todas as doenças começam pela cabeça. Eu escutava sempre as pessoas mais velhas, meu vizinho era médico, me levava pro hospital, eu ficava sentando, conversando com todo mundo. E aí eu falava pra minha mãe assim, cara, eu quero cuidar de gente, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E desde então é isso que eu tento fazer. Eu falo que trabalhei em hospital, trabalhei na pandemia, trabalhei agora no Rio Grande do Sul, trabalho na internet com saúde, porque esse é meu propósito. E aí, pra gente finalizar, eu queria te dar esse presente da Bombom. Essa loja é uma loja incrível de uma grande amiga minha, que tem uma história linda também de superação. Então eu quero te presentear, eu espero de coração que você goste muito. Se você quiser abrir... Posso abrir É agora? uma preciosidade isso. Ver. Pode. Deixa eu ver. Gente, olha isso. Eles são todos pintados à mão. Ai, tem até um eletro aqui. Combinou com você. Combinou por comigo. Olha, a proteção também, olho grego é sempre importante. Amei. Eu espero de verdade que você goste muito. Ai, amei. Muito obrigada. Amei mesmo. Imagina. É um prazer. Amandinha, se é que eu posso te chamar assim. Obrigada de verdade. Queria que você aproveitasse aqui agora também
para usar a sua voz e deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, um recado para o que você quiser, o assunto que você quiser e abordar aquilo que te interessa, que você gosta. Eu queria deixar um recado para todas as pessoas que estão assistindo, principalmente as mulheres. Seja gentil com vocês mesmas. Aonde sempre falam que a gente não é o suficiente ou que a gente não deveria estar ocupando o lugar que a gente está, parece que a gente está sempre numa provação diária. Seja gentil. A sua maior resposta é o seu sucesso. Não porque você precisa provar para os outros, mas que muitas vezes você precisa escutar dentro de você mesmo, porque a gente acredita no que as outras pessoas falam. Não podia ser mais maravilhosa, mais incrível. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora. Então, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando desse canal, não esqueça de se inscrever, clica, curte, compartilha e, como diz a minha filha, bola lá!